Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Antes de começarmos a nossa reflexão, gostaria de pedir a todos que se inscrevessem neste canal e que compartilhassem entre seus contatos para que outros também pudessem conhecer e se inscrever. O Evangelho de hoje encontra-se em Marcos 9, versículos 14 a 29. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que rodeavam uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão avistou Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que está com o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazei o menino aqui. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais volte a entrar nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grande grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou na mão do menino, levantou e levou o menino a ficar de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje evidencia o tema da oração, da fé. Jesus, ao descer da montanha da transfiguração com os discípulos João, Tiago e seu irmão, ele se dá conta, mais que isso, ele faz com que os discípulos adentrem no mistério do amor. Façam com que os discípulos, depois de terem avistado Jesus manifestar a sua glória, os discípulos também com Jesus desce da montanha para a planície, ou seja, para a missão. Tão logo é avistado e cercado pela multidão, Jesus quer saber o motivo da discussão
e informado de que os discípulos não conseguem fazer nada por eles, nem expulsar o mal. O que falta para essa ação libertadora se concretize? O que faltou e o que faltava para os discípulos exercerem a sua missão? Aqui encontramos os temas citados no início da reflexão: uma vida de oração, humildade e sabedoria. Era, pois, o que faltava aos discípulos: oração, humildade e sabedoria. Se não tivermos fé e não agirmos com sabedoria e humildade, dificilmente conseguiríamos algo na vida. A fé do homem cujo filho estava doente, o filho que estava com o espírito, estava possuído pelo espírito, não era suficiente para solucionar a situação. A chegada de Jesus faz a diferença. Quando Jesus chegou naquela situação, e quando ele chega em toda e qualquer situação, encontramos a solução. A chegada de Jesus, portanto, traz segurança, fé e sabedoria. Esses elementos são fundamentalmente favoráveis. E os problemas que antes precisam de solução, agora são resolvidos mediante ações enérgicas, dotadas de fé. Ele dá ordens, toma o menino pela mão e o levanta. São atitudes que os discípulos deveriam ter, mas que, no entanto, não tiveram coragem de ter. Enfrentar o problema, a dificuldade e agir com fé, segurança e desenvoltura é fundamental para solucionar os problemas. Há situações que só podem ser resolvidas por pessoas que têm uma vida de oração encarnada na realidade. De fato, o que o texto de hoje quer nos lembrar é que a oração é sim o fundamento da vida cristã. O que este texto de hoje quer nos lembrar, justamente, que é preciso estar atento e cuidar da vida de oração, da espiritualidade e da humildade, pois a sabedoria que vem dos céus, do alto, consiste também nessas coisas. É importante saber cuidar desse aspecto da missão, a oração, para que a prática diária seja, de fato, fecunda. Assim, que cada um de nós, nesse dia de hoje, possa se dar conta e redescobrir que a vida em Deus só é fecunda mediante a oração. Então, o homem e a mulher que não ora, que não reza, terá dificuldade de solucionar as dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.